Olá, seja bem-vindo. Conta-se uma história de uma família muito empobrecida que vivia com grande dificuldade no interior de um dos lugares mais difíceis do sertão nordestino. Aquela família que vivia um tempo de escassez e de dificuldade durante esse longo período de seca que tinha açoitado cruelmente muitos dos fazendeiros, dos agropecuaristas e daqueles que dependiam de suas lavouras para viver. Essa família recebeu o convite para ir a um culto especial no qual eles orariam ao Senhor juntos, unindo a sua fé, pedindo alívio daquele sofrimento, pedindo que o Senhor pudesse derramar a sua bênção sobre aquela região, derramando chuva, derramando renovo, derramando novamente alegria na vida daquelas pessoas. Então a família estava toda aprontada para sair para aquele culto, aquela reunião de oração especial, quando a filha caçula, chegando já na porteira para deixar a propriedade e por colocar os pés na estrada, disse para a mãe: olha, esperem por mim um minuto, eu preciso voltar e buscar algo que eu esqueci. Então, com suas pequenas pernas, ela correu de novo para dentro de casa e saiu empunhando alegremente o guarda-chuvas da família. E então os pais questionaram a menina: por que você está levando o guarda-chuvas? Qual a necessidade disso? E ela disse: nós vamos orar para que Deus nos envie chuvas. E se Ele nos enviar já no caminho de volta para casa? Essa história, ela ilustra, ela contrasta muito bem qual é a diferença entre um coração cheio de esperança e um coração vazio de esperança. Um coração que tem expectativas daquilo que Deus pode fazer e realizar, e um coração vazio, um coração em desespero, sem perspectiva, sem expectativa daquilo que Deus pode fazer e realizar. Se tem uma geração que viveu um grande período de falta de esperança, foi a geração que viveu o pós-guerra, os dois grandes conflitos armados que nós conhecemos como as duas grandes guerras. Essas guerras, elas vieram num momento em que a humanidade, de maneira geral, principalmente no Ocidente, nutria uma grande expectativa com relação aos próximos anos. Afinal de contas, nós tínhamos visto tantos avanços da ciência nas últimas décadas, nós tínhamos visto a invenção do avião, nós tínhamos visto a propagação da energia elétrica. Havia uma expectativa, sim, de que a ciência continuaria avançando cada vez mais e se tornaria a grande solucionadora de todos os problemas da humanidade. Na perspectiva, principalmente dos positivistas, dos filósofos positivistas, a ciência traria um tempo de abundância, traria um tempo de justiça, de igualdade. A ciência aliada à educação, à moral e à ética fariam com que houvesse um novo futuro, um novo amanhã, um novo mundo. Mas não foi isso que aquela geração viu. Eles viram tanto a Primeira Grande Guerra quanto a Segunda Grande Guerra utilizarem toda a tecnologia e toda a ciência que eles tinham desenvolvido até então para que máquinas poderosas de guerra fossem construídas, fossem colocadas em campo de batalha, e houve um morticínio tal qual não houve até aquele momento. Alguns historiadores dizem que, se nós somarmos todos os conflitos, todas as guerras até então acontecidas e documentadas, elas não seriam suficientes, o número de mortos não seria suficiente para fazer face aos mais de 65 milhões que perderam as suas vidas nesses dois grandes conflitos. 65 milhões. Alguns imaginam, estipulam por alto, perderam suas vidas nas duas grandes guerras. Para a gente ter noção, a população global naquele período, na década de 30 e 40, era de cerca de 2 bilhões de pessoas. A população total da Europa naquele período era de 100 milhões de pessoas, ou seja, a gente está falando de uma escala de mortandade absolutamente avassaladora. Muitos pais receberam apenas o cordão de identificação dos seus filhos. Muitos filhos não receberam seus pais de volta.
E então toda aquela geração afundou-se num mar de desespero, num mar negro de falta de expectativa, de falta de esperança, de medo, porque o futuro já não prometia grandes coisas e a ciência já não parecia e não era mais vista como a solucionadora de todas as coisas, mas foi caindo a ficha de que eles estavam jogados agora ao vazio, principalmente no Ocidente. Aquela geração que havia deixado aquelas ideias bobas e ingênuas sobre Deus de lado para crer na ciência, para crer no empírico, ela havia sido deixada no meio do caminho, havia sido traída pelo seu próprio projeto. Uma preocupação tem alimentado, consumido meu coração ao longo dos últimos dias e semanas, à medida em que eu converso com as pessoas sobre a pandemia. Eu tenho uma preocupação de que a geração pós-Covid seja tão desiludida, decepcionada, sem expectativa e sem esperança como foi a geração do pós-guerra. Afinal de contas, os nossos jovens têm visto um mundo que os nossos avós não viveram, um mundo completamente vulnerável diante de uma ameaça invisível. Os governantes não têm respostas, nós estamos sentindo já a proximidade das mortes da doença, da Covid-19, não apenas isso, nós temos visto o reflexo da grande crise econômica que se aprofunda no nosso país, na vida dos nossos vizinhos, na vida dos nossos amigos, na nossa própria vida. Mesmo utilizando os mecanismos de socorro, nós estamos vendo a dificuldade pelas quais as famílias estão passando. Jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, estão entrando no mercado de trabalho que está demitindo em massa. Ao mesmo tempo, muitos jovens que estão estudando, estão se perguntando, olha, para que eu estou estudando? Se daqui a 2 ou 3 anos será muito difícil ingressar no mercado de trabalho. Muitos profissionais que já estavam desempregados estão vendo que será mais difícil ainda voltar a ter um trabalho formal. E nisso tudo, aquela réshia de esperança que começava a arder nos nossos corações, começa de novo a apagar-se. E me preocupa o estado dessa geração pós-Covid-19, especialmente porque o desespero, a falta de esperança pode ter efeitos muito dramáticos sobre nós. Uma pessoa sem esperança e uma pessoa com esperança são dois seres humanos totalmente diferentes. Eles agem de maneira diferente. Por quê? Porque a esperança não é só uma expectativa com relação a alguma coisa que acontecerá no futuro, mas como nós vemos ao longo de toda a Sagrada Escritura, a esperança é uma coisa que nos move no presente momento. Imagine você que se você tem a expectativa, tem a esperança de encontrar aquela garota que você está afim, ou de encontrar aquele cara que você acha uma pessoa bacana na rotina do seu dia a dia, se você tem expectativa de ver essa pessoa especial, essa esperança de encontrar essa pessoa muda o seu comportamento, então você se veste melhor, você se arruma melhor, faz a barba, corta o cabelo, põe uma maquiagem, e essa esperança de encontrar essa pessoa move o seu comportamento no presente de tal maneira que quando você sai para a rua, né? Você vai para a faculdade ou para a escola, você se encontra mais confiante, você se encontra cheio de expectativa. Se você tem expectativa de ser aprovado num processo de seleção, você faz a barba, você coloca a sua melhor roupa, você aparece pontualmente, a sua atitude está energizada e você vai muito melhor naquele processo seletivo. Mas se você nem tem esperança de ser aprovado, cara, a gente vai tomando algumas decisões ao longo do caminho que refletem essa falta de esperança e esse desespero. Então o desespero pode se tornar uma coisa que nos puxa para baixo, nos coloca para baixo, que nos desmobiliza. O desespero tem essa capacidade de nos paralisar, de impedir que nós tomemos ações que sejam melhores para nós e para nossa família, nos impede de tentar, nos impede de lutar. O desespero nos paralisa, o desespero é como aquele piano preto, sabe? Aquele peso sobre nós que a gente não consegue avançar. A gente não consegue agir quando nós estamos sendo vitimados pelo desespero, e muitas vezes essa falta de esperança se torna uma profecia autocumprida.
Porque nós não agimos com esperança, aquela visão trágica do futuro acaba se cumprindo. Quando nós desistimos das coisas, as coisas acabam de fato fracassando. Quando nós não damos nosso melhor, as coisas de fato acabam indo para pior. Mas tudo isso começou quando, em primeiro lugar, nos faltou esperança para agir, esperança para prosseguir, esperança para avançar. O desespero é morrer estando vivo. É não ter sonho, é não ter visão do futuro, não ter expectativa, não ter esperança, não esperar coisas boas. E a minha pergunta para você é: será que a nossa geração será vitimada pelo desespero, pelo vazio, pela falta de perspectiva, pela falta de expectativa, como foram muitas pessoas que viveram o pós-guerra? Certa vez Jesus se encontrou com um homem sem esperança. A história é registrada por João e ele nos conta essa história assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Note como Jesus está perambulando por Jerusalém, caminhando por ali, e ele vai para um lugar que ninguém iria. Ele vai para aquele lugar no qual pessoas sem esperança se amontoavam, tentando manter viva uma réstia final de sonho, de esperança e de expectativa para o futuro. O texto não nos dá detalhes, mas o texto garante que as pessoas se apinhavam ali à volta daquele tanque por um motivo. De quando em quando, uma figura angelical descia e tocava as águas. E meio que infundia nas águas poder curador, poder curativo, de tal maneira que as pessoas que entravam no tanque, elas eram curadas das suas enfermidades. E então Jesus, caminhando e conversando com as pessoas, soube de um homem que estava prostrado ali, deitado. Ele não havia nascido daquela maneira, paralítico, mas ele havia ficado paralítico e ele estava nessa condição há 38 anos. Quando Jesus se aproxima daquele homem e pergunta para ele uma pergunta clara, simples, direta e objetiva: "Você quer ser curado?" Jesus está perguntando: você tem expectativa de ser curado? Você tem esperança de ser curado? Você quer ser curado? Você ainda anseia por isso? E então aquele homem formula um discurso que responde indiretamente à pergunta de Jesus, mas a responde completamente quando ele diz: "Todas as vezes que o anjo toca as águas, eu não consigo me mover até lá com a rapidez necessária para entrar antes dos outros. Alguém entra na minha frente e eu acabo continuando aqui, jogado, esperando." Essa resposta, ela traz um certo tom de enigma, como é muito comum das falas joaninas do Evangelho de João. Existem muitas colocações que deixam alguma coisa no ar, mas quando nós lemos a resposta desse homem paralítico, nós não vemos qualquer traço de expectativa, qualquer traço de esperança. Ele está apenas justificando o fato de que ele lá no fundo sente de que não foi e nunca será curado ali nas proximidades daquele tanque. Ele continua ali, aonde mais ele iria. Para que ele iria para outro lugar se não há esperança para ele, não há motivo para viver, não há motivo para continuar? Ele continua ali, convivendo com outras pessoas também sem esperança, mas ele já não tem expectativa. E muitas vezes é triste
Mas é real que nós caímos também nesse mesmo lugar. Como se alguém perguntasse assim: você ainda quer que o seu casamento seja transformado? Você ainda quer uma vaga de emprego? E se alguém abordasse você na rua e dissesse assim: você ainda quer aquela vaga na faculdade? Você ainda quer encontrar aquela pessoa de Deus para vocês construírem uma vida juntos? Você ainda espera a cura dessa doença? Você ainda espera provisão para sua casa nesse tempo de dificuldade? E ao invés de nós dizermos um sim afirmativo, cheio de esperança, de expectativa, cheio de anseio, cheio de ânimo, nós começamos a contar uma história de por que aquilo não irá acontecer. Olha, eu não tenho mais expectativas, o meu casamento não será transformado. A vida dos meus filhos não será resgatada. Eu não vou conseguir aquele emprego, eu não vou conseguir aquela vaga na faculdade e eu vou te contar por quê. E então nós contamos a nossa história fatalista, de desespero, de falta de esperança, de falta de expectativa. Eu não sei se você já esteve nesse lugar de desespero. Eu já estive, muitas vezes, inclusive. Coisas pelas quais eu orei durante anos. E de repente eu disse assim: não tem mais sentido orar por isso. Não tem mais sentido esperar por isso. Infelizmente eu vou ter que conviver com essa situação, eu vou ter que dar um jeito de acabar coexistindo com esse sofrimento aqui, porque não tem solução, eu não tenho mais expectativa de ver essa situação transformada na minha vida, na minha família, no meu casamento, no meu ministério, no meu trabalho, nos meus estudos. Existiram muitos momentos da minha vida nos quais eu me senti assim. E eu me lembro de um dia em especial, quando eu tinha mais ou menos entre 17 e 18 anos, e eu passava por uma grande crise existencial, uma crise de fé na minha vida. Eu havia perdido uma irmã ainda bebê, a minha família passava por grandes dificuldades, eu passava por uma grande confusão vocacional, por um grande vazio espiritual, por uma grande paralisia na minha vida profissional. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir. E eu me lembro que numa noite eu fui invadido por aquela convicção de que não havia mais esperança para mim. Hoje, olhando para trás, eu imagino como esse sentimento era imaturo, né? Como uma pessoa com 16, 17, 18 anos, no início da vida ainda pode sentir-se desesperado. Mas o fato é que aquilo era muito real no meu coração, aquilo era muito pesado dentro de mim. E deitado no sofá, eu me lembro como se fosse agora, eu me lembro deitado naquele dia que eu havia passado o dia inteiro deprimido, sentado no sofá, deitado no inverno de Minas Gerais, coberto, eu chorei copiosamente naquele lugar, dizendo: Deus, não há esperança para mim. São muitos problemas, as coisas não vão mudar ao meu redor, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu desisto, eu não sei, eu não tenho solução. E eu me lembro de sentir-me exatamente como aquilo que aconteceu nesse texto. Jesus disse para aquele homem, perguntou a ele: você quer ser curado? E ele respondeu: Senhor, olha, eu já desisti disso e eu vou te contar por que isso não vai acontecer. Porque toda vez que o anjo toca as águas, eu não consigo chegar até o tanque. E então Jesus, num ato absolutamente maravilhoso, num ato glorioso, generoso, bondoso, num ato que faltariam adjetivos possíveis para qualificá-lo, simplesmente diz àquele homem que não lhe pediu nada, que não lhe mostrou expectativa nenhuma, fé nenhuma, esperança nenhuma. Jesus simplesmente lhe diz: levante-se, tome a sua maca, pegue a sua maca na qual você está deitado e vá embora. Ande. Jesus socorre aquele homem na sua incapacidade de ter esperança. Jesus é generoso o bastante para transpor o desespero daquele homem, alcançá-lo do outro lado do rio e trazê-lo para perto de si. Que texto maravilhoso! Como é bondoso nosso Salvador, como é amoroso nosso Redentor, como é paciente, como é longânimo, como é generoso.
o nosso Redentor amado. Igualmente, naquele dia de desespero, ele me disse: levante-se, ainda há caminho para caminhar, coloque-se de pé, eu tenho um chamado para você. E desde então Deus tem cumprido fielmente sua palavra na minha vida e Jesus tem caminhado comigo dia após dia. Porque muitas vezes nós sentimos que nós não podemos vencer sozinhos. Nós sentimos, nós não podemos vencer sozinhos. Mas a boa nova do Evangelho é que nós não estamos sozinhos. Se você pensa assim, olha, eu não consigo lidar com isso sozinho, eu não consigo lidar com o meu casamento sozinho, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho condições de lutar contra isso. A boa notícia que eu tenho para dar para você hoje é que sozinho você não está, sozinho você não permanecerá. Jesus te alcança hoje, no mesmo lugar que alcançou aquele paralítico no tanque de Betesda, no mesmo lugar que me alcançou naquela noite invernal, não apenas no clima, mas na alma. E ele te diz, ele te pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Mesmo que você não tenha condições de crer, de esperar e de ter expectativas, o Mestre hoje te estende a mão. O Mestre te diz: vinde a mim, vinde a mim. Se você está cansado, fatigado, sobrecarregado, se você não tem mais forças para caminhar e desistiu da jornada, venha a mim, venha a mim. Se você sente que não pode continuar sozinho, a boa notícia é: sozinho você não está, sozinho você não estará, sozinho você não permanecerá. E a prova definitiva e última é que Jesus estendeu os braços para você. Nós muitas vezes vemos ou cremos em um Jesus vitimado na cruz, um Jesus cujos braços foram esterçados, alongados pelos soldados romanos. Mas ninguém poderia estender os braços de Jesus senão Ele próprio, voluntariamente, o Filho de Deus, o glorioso e poderoso Filho do Homem. Jesus não estendeu as mãos para os cravos. Jesus não estendeu os braços para sofrer um martírio. Jesus estendeu os braços para morrer por mim, para morrer por você. Jesus abriu os braços para você. E eu gostaria de desafiar você. Jesus abriu os braços para você. Corra para os braços de Jesus. Corra para os braços do Mestre. Ele espera você ainda hoje. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você pedindo, clamando pela sua presença na sua vida. E quando você abrir os olhos, você descobrirá que antes mesmo de ter orado, Ele já está presente. Ele já está com você. Se você sente que não pode seguir sozinho, eu te digo, sozinho você não está, não estará e não permanecerá. Ao longo desse mês de junho, nós vamos fazer uma série de reflexões aqui nos vídeos diários e também na nossa live do domingo às 19 horas no nosso canal do YouTube. Uma série de reflexões intitulada Ainda há Esperança? Essa série acontece num tom de pergunta mesmo. Ainda há esperança? Para que nós possamos levar a sério a angústia, o medo, o desespero que tem invadido o coração da nossa geração como um todo, mas para que nós possamos conversar pautados nas Sagradas Escrituras. Nós ainda podemos continuar acreditando, ainda há esperança para nós, para a nossa geração. Se você conhece o Deus revelado nas Escrituras, você conhece a resposta. Eu convido você a caminhar conosco. Nós nos encontramos no próximo domingo, na live do YouTube, às 19 horas, no canal da Igreja Presbiteriana do Barreto. Nós nos encontramos lá. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima.